Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A aula de hoje é uma continuação das nossas aulas passadas. A gente vem falando desde o começo do terceiro bimestre sobre o PowerPoint, esse programa de apresentações eletrônicas que a gente utiliza para apresentar uma história, um produto, uma pesquisa, um trabalho. A gente vem falando sobre as possibilidades de criação e de formatação dentro do PowerPoint. A gente viu que o objetivo de utilizar um PowerPoint é fazer a nossa apresentação, seja ela qual for, ficar mais dinâmica, mais interessante, chamar a atenção da pessoa com a qual a gente está falando. E para isso a gente viu que o PowerPoint ele oferece alguns recursos, certo? A gente viu que ele é uma versão digital do que seria uma cartolina. Viu que a gente tem a possibilidade de apresentar com cartolinas, mas uma versão mais tecnológica da cartolina é o slide, é o PowerPoint, certo? Então, no PowerPoint a gente tem alguns recursos que na cartolina a gente não poderia utilizar, como imagens, sons, vídeos e algumas outras coisas. Eu vou ler para vocês o que está escrito na nossa folhinha de hoje. Guia Inserir. A guia Inserir possibilita ao usuário utilizar as diversas possibilidades de elementos textuais e não textuais que o PowerPoint oferece, tais como imagens, tabelas, clipart, formas, gráficos e etc. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe a possibilidade da gente inserir texto e coisas que não são texto, como foto, imagem, som, vídeo e muito mais. A gente viu na última aula, a formatação básica de um texto, né? Porque o nosso slide, uma das possibilidades dele é de usar texto. A gente viu como a gente formata o texto que vai em cada slide. A gente viu onde a gente escolhe o tipo de letra, o tamanho, onde a gente posiciona o texto para um lado, para o outro, bota sublinhado, negrito, itálico. Essa é só a formatação inicial. Hoje a gente vai ver como a gente trabalha com esses recursos que o PowerPoint também oferece, certo? Então eu estou acompanhando aqui com vocês a folhinha. Para começar, a gente tem que ter em mente, né, que o nosso documento de PowerPoint ele é dividido em duas partes. A parte onde a gente cria o nosso texto, né, cria os slides, e a barra de formatação, que é o que a gente está aprendendo a utilizar. A nossa barra de formatação ela é dividida em várias partes, e cada parte corresponde a uma coisa diferente que a gente vai poder editar no nosso slide. A gente estava na parte chamada de página inicial. Cada uma dessas partes a gente chama de guia. A gente estava na guia, página inicial, que é onde a gente inicia a formatação de um texto. E aí a gente faz as coisas que eu já acabei de falar. Fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, isso tudo que a gente aprendeu na última aula. Hoje, a gente vai aprender a mexer na guia Inserir, que é onde a gente insere esses elementos que, na maioria deles, são não textuais, ou seja, não são elementos que usam textos. É claro que você pode ter elementos que possuem texto, mas a maioria deles são elementos não textuais. Então, na guia Inserir, a gente tem alguns ícones, que são tabela, imagem, clipart, instantâneo, álbum de fotografias, formas, smart art, gráfico. Hoje a gente vai começar falando de 5 deles. Na próxima aula a gente vai continuar a falar dos outros ícones, certo? Então os 5 primeiros ícones são, primeiro, a tabela. Para que a gente insere uma tabela? O que é uma tabela? Como é que a gente usa uma tabela no nosso slide? Quando a gente insere a tabela, o propósito de uma tabela é organizar itens em linhas e colunas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma lista de preços de roupas. Vamos dizer que eu sou uma vendedora e eu estou apresentando para vocês o preço das roupas que eu vendo. Então, eu posso colocar lá
Bermuda, R$50, blusa, R$20, sapato, R$100. Eu posso colocar isso em texto ou eu posso organizar isso numa tabela com duas colunas. Uma coluna eu coloco nas diversas linhas o nome dos produtos e na outra coluna eu boto os preços. Aqui, ó, eu tenho um rascunho do que seria uma tabela no papel. Então, aqui, ó, uma coluna com nomes, uma coluna com datas, uma coluna com preços. Isso eu poderia fazer, inserir isso daqui num slide. A diferença é que no meu slide vai vir marcadinho as colunas e as linhas. E dessa forma, eu ter uma organização para o meu texto, para ficar mais fácil de quem está lendo entender. Essa é a primeira possibilidade. Essa possibilidade tem no PowerPoint e também tem no Word, no editor de texto, no nosso caderno digital. A segunda possibilidade, o segundo ícone, é o ícone imagens, onde a gente consegue inserir fotos que já estejam salvas no nosso computador. Então, se eu quiser buscar alguma foto da internet, eu consigo por aí? Não. O que eu posso fazer é entrar na internet, buscar a foto que eu quero, salvar no meu computador e aí sim eu clico lá no ícone imagens e consigo inserir as imagens que eu quero dentro do meu slide. Pode ser uma, duas, três, quantas imagens você quiser. O próximo ícone que está do lado de imagem é o ícone clipart. O que é uma clipart? Clipart são desenhos que o programa já oferece pronto para você. Então, vamos dizer que o programa já tem uma biblioteca, um álbum de figurinhas cheio de desenhos que podem te ajudar a decorar, a mostrar o que você quer dentro do seu slide. E aí, quando você clica no Clipart, ele vai te dar lá as opções de desenho que estão disponíveis para você poder utilizar, certo? Próximo ícone que a gente vai falar é o ícone formas. E essas formas são formas geométricas e algumas outras formas que estão disponíveis, como coração, nuvem, caixinhas de diálogo, setas. Tem uma infinidade de formas que você pode utilizar. Na nossa folhinha, por exemplo, eu utilizei o ícone formas para adicionar essas explicações. Então, esses balõezinhos com as explicações são algumas das formas que estão disponíveis aí nesse ícone formas. Por quê? Esse documento foi feito no Word, mas como o Word e o PowerPoint são bem parecidos, eles têm esse mesmo ícone, certo? A barra de formatação dele é bem parecida. A diferença é que no PowerPoint tem algumas outras coisas que no Word não tem, mas são bem parecidas. E a gente tem a possibilidade de utilizar gráficos. O que são gráficos? No íconezinho você já deve ter tido uma noção. O gráfico é uma forma visual que a gente tem de mostrar a diferença entre quantidades. Então, se eu tenho 10 alunos numa sala e eu quero saber quantos têm cabelo curto, quantos têm cabelo longo e quantos são careca, eu posso exemplificar isso em gráficos. Então, se numa sala de 10 alunos eu tenho 2 de cabelo curto, 2 de cabelo curto, 3 de cabelo longo e 5 carecas, eu tenho uma barrinha pequena, 2, uma barrinha maiorzinha, 3, e uma barrinha maior de 5. Então, a gente representa os números utilizando barrinhas, utilizando alguma coisa visual para mostrar. Não existe só um tipo de gráfico, mas o gráfico é uma forma visual de você ver quantidades de números diferentes, estatísticas, por exemplo. Então, hoje a gente vai ficar com esses 5 primeiros itens, mas a folhinha da gente já tem uma segunda página pronta que a gente vai ver na próxima aula, certo? Eu espero que vocês estejam gostado. A gente está indo devagarzinho para vocês conseguirem pegar, para não ficar atropelado. Eu sei que
Vocês muitas vezes podem não estar com o computador do lado e estar acompanhando só pela folhinha, mas sem pressa a gente vai conseguir pegar bem certinho, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau!